Olá, dando sequência aqui à nossa aula de histologia. Hoje será abordado dois tecidos, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. E a gente vai ver que eles têm muitas informações que se tornam íntimas entre eles. Mas sob o ponto de vista histológico, vamos dar uma olhadinha neles. Então vamos lá. Primeiramente, né, em relação ao tecido cartilaginoso, é importante lembrar que ele deriva do tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo com propriedades especiais, e ele é predominantemente um tecido de sustentação. Ele suporta bem trações, pressões, e o interessante do cartilaginoso, né, que diferentemente do ósseo, ele tem uma certa elasticidade, apesar de ser extremamente rígido. Ele tem uma função super importante, né, para dar suporte aos tecidos moles, ele reveste a superfície das articulações e por isso ele é capaz de promover o deslizamento da articulação e ao mesmo tempo promover a absorção de choques. Bom, a gente sabe que nos embriões ele deriva basicamente do tecido mesenquimal, mas eu já vou falar em relação a isso, né? Mas nos embriões per se, nos bebês, né, assim que ocorre o nascimento, a gente sabe que tem muito pouco tecido ósseo, que na verdade ele tem uma grande quantidade, né, ele é basicamente formado pelo tecido cartilaginoso, e à medida que esse bebezinho ele vai crescendo, é que esse tecido cartilaginoso vai sendo substituído pelo tecido ósseo. Ele é super importante, né, essa cartilagem, justamente para formação e crescimento do tecido ósseo, lá dentro da barriga da mãe ainda, na vida intrauterina. Ele possui como células, né, como grande característica, uma abundância de material extracelular. A celularidade, ela é composta por células denominadas de condrócitos e também é presente lá no tecido cartilaginoso fibras elásticas e colágenas, que oferecem a ele essas características, né, de elasticidade e de resistência. Então, lá na matriz extracelular é onde a gente encontra essa grande quantidade de condrócitos, né, conforme a gente vê aqui, mas eles se agrupam. Então, essa estrutura, né, essa composição de formação desses condrócitos, eles recebem o nome de lacunas. E cada uma dessas lacunas, ela pode conter diversos condrócitos, que é o que a gente chama de grupo isógeno, porque eles são todos iguaizinhos. Nesse tecido, não está presente vasos sanguíneos, né? Nem vasos linfáticos e nem terminações nervosas per se. De acordo com as características desse tecido cartilaginoso, a gente vai ver que eles têm algumas variações. Ele pode ser classificado em 3 tipos de tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso hialino, né, onde ele tem esses condrócitos que ficam organizados em lacunas. Na verdade, nos 3 tipos a gente vai encontrar isso, né? E na cartilagem hialina a gente encontra uma grande quantidade de matriz extracelular. O que diferencia na fibrosa, que recebe esse nome de fibrosa, porque lá eu encontro muita fibra, especificamente fibra colágena. E na cartilagem elástica eu vou encontrar bastante fibra elástica, mas vamos ver um pouquinho aqui cada um deles. Então, a cartilagem hialina, ela é a mais comum, ela é a mais abundante no organismo humano. Ela é que vai formar o primeiro esqueleto do embrião, que depois vai ser substituído pelo tecido ósseo. Essa cartilagem hialina é aquela presente, né, entre a diáfise e a epífise dos ossos, né, diáfise e epífise dos ossos, que é aquela que a gente observa no que a gente chama linha de crescimento ou disco epifisiário. Então, ela é aquela linha de crescimento que a gente observa, principalmente, né, ela fica muito visível em crianças, né, em indivíduos que estão em fase de crescimento. E ela tende a diminuir à medida que esse indivíduo ele vai se aproximando da idade adulta. Então, no adulto, a cartilagem hialina ela deixa de existir naqueles discos epifisiários e ela passa a ser encontrada mais em fossas nasais, traqueias, brônquios, bem como na extremidade ventral das costelas, né? E recobrindo a superfície articular dos ossos longos.
Bom, essa matriz extracelular presente na cartilagem hialina, ela que permite que essa cartilagem ela tenha, além de muita resistência, tenha também mobilidade, porque eu encontro também nessa matriz extracelular uma grande quantidade de fibrilas de colágeno tipo 2 que ficam associados ao ácido hialurônico e às proteoglicanas. Esse alto conteúdo, né, de água, inclusive de solvatação das moléculas de glicosaminoglicanas, é que vão atuar como um sistema de absorção dos choques mecânicos, né, que tem um grande significado principalmente para as cartilagens articulares. Então, ela que confere, né, além da mobilidade, confere também essa resistência. Outro componente importante desse tipo de cartilagem é uma molécula denominada de condronectina. A condronectina é uma molécula super grande, né, uma molécula grandona, que ela possui sítios de ligação com os condrócitos e com essas fibras de colágeno tipo 2, além da ligação com as chamadas glicosaminoglicanas. Então, elas que também são responsáveis, né, por permitir essa resistência e essa mobilidade das articulações, né, super importantes também. Bom, ainda nesse tecido cartilaginoso hialino, eu encontro bastante condroblastos, né? Os condroblastos são células jovens, que elas estão em plena atividade, que elas sintetizam elementos importantes para essa cartilagem, e isso fica mais na superfície. E mais profundamente desse tecido cartilaginoso é onde eu encontro os condrócitos, que eles são arredondados, normalmente eles ficam agrupados, né, em até 8 células, mas pode ser menos, que a gente chama também de grupos isógenos. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver os condroblastos, que geralmente ficam mais na parte interna e mais na periferia, os condrócitos, né, que eles são bem arredondados, são menos ativos e ficam mais na parte interna, e na parte periférica nós temos os condroblastos, que são ditos como as células jovens, que elas ficam mais em maior atividade, né? E elas têm esse formato mais achatado em comparação aos condrócitos. Os condroblastos, né, como são células superativas, eles são responsáveis por secretar o colágeno, né, e além disso, secretar a substância fundamental, né, que, por exemplo, as glicosaminoglicanas, que são super importantes para as cartilagens, bem como a condronectina, que é essa que facilita a adesão entre essas moléculas super importantes para a articulação. Os nutrientes, né, só conseguem chegar, porque como eu já disse, ela não é vascularizada, elas só conseguem chegar porque elas atravessam o pericôndrio, que eu vou falar para vocês já já o que é uma camada que reveste essa estrutura. E elas vão penetrando, né, a matriz da cartilagem e vão então chegando nos condrócitos mais profundos. Isso só é possível por difusão, através dessa abundante quantidade de água de solvatação presente nessa matriz cartilaginosa. Então, os condrócitos, eles também têm um papel importante, né? O funcionamento deles, no entanto, depende de um balanço hormonal para que eles possam se tornar mais ativos ou não. Então, aqui nessa próxima... desculpa, primeiro falar um pouquinho sobre quem é o pericôndrio, né? Então, eu já disse que ele é uma camadinha que reveste, né, toda essa cartilagem, uma vez que toda a cartilagem hialina, exceto as articulares per se, elas são envolvidas por esse tecido conjuntivo denso que eu chamo de pericôndrio. Então, além dele ser uma fonte de novos condrócitos para o crescimento, ele é responsável por essa nutrição e oxigenação, né, e eliminação dos refugos metabólicos das cartilagens. Então, é nele que está localizado todos os vasos sanguíneos e linfáticos existentes no tecido cartilaginoso. Bom, então aqui dá para a gente ter uma ideia, né, da presença do pericôndrio, que ele acaba revestindo essa cartilagem, né, super importante aqui, né, no tecido cartilaginoso hialino.
e ele é formado por tecido conjuntivo muito rico em fibras de colágeno do tipo 1. Né? Esse daí é o chamado pericôndrio fibroso, mas ele pode também gradativamente, né, ser mais ricos em células à medida que se aproxima da cartilagem, que é o que passa a ser chamado de pericôndrio celular. As células do pericôndrio, elas são bem semelhantes aos fibroblastos, porém elas podem ser situadas mais próximas à cartilagem e podem se multiplicar por mitose, caracterizando o que a gente chama de condroblasto. Bom, embriologicamente falando, né, essas cartilagens, elas surgem do mesênquima, que nas células anteriores eu já comentei um pouquinho sobre o mesênquima, né, que nada mais é então do que uma modificação dessas células mesenquimatosas e que aos poucos vão dando origem aos condroblastos, né? E esses condroblastos também acabam se tornando os condrócitos. O mesênquima mais superficial, né, que vai dar origem ao pericôndrio, que vai revestir toda essa nossa cartilagem, inclusive a cartilagem hialina. E como que ocorre esse crescimento da cartilagem? Ele pode ocorrer de duas maneiras. De forma intersticial, que nada mais é do que a mitose dos condrócitos já existentes, ou aposicional, que é a partir das células do pericôndrio. Então, a diferença, ela se dá porque o intersticial ele acaba sendo substituído depois pelo aposicional, né? O intersticial ele só ocorre praticamente nas primeiras fases da nossa vida. No entanto, né, a gente sabe que tanto o intersticial como o aposicional, eles são formados por essas fibrilas colágenas e substância amorfa, né? Eu tenho isso ligado intimamente com as células que o compõem, de modo que o crescimento é muito maior do que o produzido pelo aumento de número de células, claro, né? Porque eu tenho essa grande quantidade dessas fibras e dessa matriz extracelular. À medida que a matriz se torna mais rígida, né, com o passar do tempo, o crescimento intersticial ele não consegue mais acontecer, né, tão abundantemente. Então ele começa a crescer de forma aposicional, que eu vou mostrar a figurinha aqui adiante. Então só as células da parte mais profunda do pericôndrio é que acabam conseguindo se multiplicar e se diferenciar, dando origem inicialmente aos condroblastos, que vão sendo adicionados e que posteriormente podem se transformar em condrócitos. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver o crescimento intersticial, que ele é praticamente 1 a 1, né? Vai dando, uma célula vai dando origem à outra, então ele vai sendo lado a lado, e posteriormente, à medida que essa matriz ela vai endurecendo, eu só consigo colocar ele para cima, né? Ele vai sendo aposicional. Então, aqui ele cresce para todos os lados no intersticial, mas ele só acontece nas primeiras fases da vida e depois ele passa a ser aposicional, né? Ele vai crescendo em camadas. Bom, e a cartilagem elástica? A cartilagem elástica, como eu já disse, ela é muito rica em fibras elásticas, ela é abundantemente encontrada na orelha, tanto interna quanto externa, na cartilagem cuneiforme da laringe e na epiglote. Ela é constituída por fibrilas de colágeno tipo 2 também, mas tem uma quantidade considerável de fibras elásticas, além da própria substância fundamental amorfa, né? Onde eu encontro também condronectina. A função dela é sustentar e dar flexibilidade, né? Dar movimentação. E na cartilagem elástica, eu também tenho o pericôndrio, mas que aqui também cresce por aposição. Na cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, que assim também podem ser chamadas, né? Ela é encontrada mais em discos intervertebrais, na sínfise púbica, bem como em tendões e ligamentos que ficam inseridos aos músculos. Essa cartilagem, histologicamente, ela se torna diferenciada porque ela recebe uma coloração distinta, né? Uma vez que ela está associada a um tecido conjuntivo denso e ela acaba sendo muito acidófila, né? Também por conter uma quantidade de fibras colágenas tipo 1. Então, a gente vai ver que a coloração dela também é distinta.
possui numerosas fibras de colágeno, né, que acabam tendo muitas vezes uma orientação diferente, né, que pode ficar num padrão irregular e que algumas vezes esse padrão ele pode ser bem paralelo aos condrócitos, né, o arranjo das células, bem um do ladinho do outro, de forma paralela. Então essa fibrocartilagem, ela tem essa organização que às vezes pode se mostrar paralela, influenciada inclusive pelas forças, né, dessas fibras, né, elas se dispõem dessa forma, muitas vezes pelas forças que atuam sobre essa cartilagem. Aqui eu não tenho pericôndrio, a nutrição ela vem direto do líquido sinovial, até pela proximidade, e a principal função é resistência, além de sustentação. Então aqui a gente vê a presença das fibras, né, porque aqui a gente vê a matriz bem corada em azul, e a gente pode ver que os condrócitos, eles vão se organizando pela própria pressão das fibras, né, de forma paralela. A gente vê que eles ficam, em alguns momentos ele pode ficar irregular, mas aos poucos ele pode se arranjar de forma paralela. Então note aqui na cartilagem fibrosa, né, esse eixo paralelo formado tanto pelos condrócitos, bem como pelas fibras, né? É uma cartilagem que não possui pericôndrio, diferentemente das demais, né? E os condrócitos, eles formam esses grupos, mas arranjados de forma muitas vezes paralela. A matriz geralmente fica bem acidófila, conforme a gente viu na figura anterior, né? Fica bem azulado, dependendo da coloração que utiliza, e conforme eu já disse, ela tem localizações específicas, né? Espaços intervertebrais, sínfise púbica, entre outras articulações bem aderidas à musculatura. Bem, dando sequência então, vamos falar agora sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo ele tem características muito similares ao tecido cartilaginoso, uma vez que a gente sabe que muitas regiões onde existem o tecido cartilaginoso, ele vai sendo aos poucos substituído pelo tecido ósseo. Ele é um tecido que ele pode ser preenchido, né? Então veja que aqui em rosa eu tenho o tecido ósseo e ele pode ser preenchido por tecido conjuntivo propriamente dito, e ele ocupa muitas vezes pequenas cavidades internas, né, do osso. Ele tem uma matriz extracelular bastante eosinófila ou acidófila, que muitas vezes pode se corar em vermelho ou em rosa, né? E possui também porções alongadas de diferentes tamanhos, né? Por isso que eu tenho, às vezes, organizações diferenciadas nesse tecido ósseo. Então, vejam que eu tenho diferentes organizações aqui ao longo do meu tecido ósseo, eu tenho preenchimento, muitas vezes, com tecido conjuntivo, né? E aqui uma presença de matriz também, que a gente vai ver as principais características dela. Então, se a gente observar bem essa figura aqui que eu estou mostrando no momento, vamos identificar quais são as células, né, presentes aqui ao longo desse tecido ósseo. Note que essa porção aqui, que tá com esses pinguinhos em azul, né, essa grande quantidade de células azul ou verde claro, como preferir chamar, né, esse grande número de células no interior das chamadas trabéculas, né, que é propriamente o tecido ósseo, essas células que estão aqui nessa região, elas são as chamadas osteócitos. Agora, o grande número de células que ficam dispostos em fileiras, né? Então, ó, vejam esses que estão em fileiras aqui nessa região, que aqui eu passei esse risquinho que está em laranja, né? Eles são os osteoblastos. E aqui nesse cantinho inferior dessa região, que está pintado em azul bem forte, né? Que é uma célula grande, né? Que está localizada, tem uma grande quantidade de citoplasma localizada aqui nessa região, é o que eu chamo de osteoclasto, que ela tem uma função, inclusive, de fagocitar células que possam morrer ou substâncias estranhas presentes aí no osso. Mas, principalmente, né, o osteoclasto ele tem a função de remodelação desse osso. Toda a superfície do tecido ósseo ela é revestida por célula, então tem uma grande quantidade de celularidade, seja osteócito, seja osteoblasto, seja osteoclasto, que tem essa função aí de fagocitose. O que significa que os locais de superfície óssea que a gente viu nessa figura anterior, onde eu não observo células, olha lá, não é que não tem célula, é que possivelmente no momento que foi feito o estudo, no momento do corte, elas não apareceram, mas ele
ele é totalmente revestido por células. E eu tenho algumas características específicas do tecido ósseo, né? Ele é sem dúvida o mais rígido do nosso corpo, né? E isso se deve principalmente pela grande quantidade de minerais dispostos ali, tanto o cálcio como o magnésio, né? Na forma de fosfato de cálcio, carbonato de cálcio ou fosfato de magnésio. E o osso, o tecido ósseo, ele também apresenta uma camada de tecido conjuntivo que o reveste, que a gente chama de periósteo. Além disso, o tecido ósseo ele pode ser classificado de duas formas, como o tecido ósseo compacto, que é aquele que fica ao longo do osso, e o tecido ósseo esponjoso, que é aquele, ou trabecular, que eu também posso chamar, que é aquele presente sempre na periferia, né, na cabeça dos ossos, se a gente for falar anatomicamente. Então, o tecido ósseo compacto é uma determinada região desse osso onde eu encontro abundantemente os chamados canais de Havers. Esses canais, eles são vários tubos em torno de estreitos canais formados por lamelas concêntricas de fibras colágenas. Né? Nesse osso compacto, eu tenho também de acordo com uma angulação, né, de forma perpendicular a esses canais de Havers, eu encontro também os chamados canais de Volkmann. Né? Um desses componentes, né, todos, o que eu chamo de toda essa presença, né, esses componentes, canais de Havers, canais de Volkmann, tudo isso eu chamo de sistema haversiano ou sistema de Haversian. Esses canais de Volkmann, eles transportam pequenas artérias lá no seu interior, e os canais de Volkmann, eles não apresentam essas lamelas concêntricas como aquelas que eu encontro nos canais de Havers. Então, vejam que aqui eu tenho o canal de Havers e perpendicularmente a ele eu tenho o canal de Volkmann, onde normalmente dentro dele é onde eu encontro essas grandes artérias, né, que circulam pelos ossos. Então, todo o restante desse sistema haversiano, eu encontro uma grande quantidade de células, tanto osteócitos, quanto osteoblastos, quanto osteoclastos, e ele é revestido aqui por um periósteo. Vejam que a forma como ele é amplamente rico em celularidades e organizado, eu já não encontro no osso esponjoso. Então, aqui também eu tenho essa disposição. Note que toda essa disposição das células, né, a presença desse rico canal, né, tanto haversiano quanto de Volkmann, ele só é possível porque essas células elas ficam dispostas em lamelas, né, que ficam vários discos, né, formando essas lamelas haversianas, que são muito ricas, inclusive, em fibras, e que permite uma organização para esse osso se tornar tão rígido, né? Bom, no interior dessa matriz óssea eu tenho as lacunas, lembrem que as lacunas são aquelas organizações de células anteriormente formadas por condrócitos, mas que aqui se transformam em osteócitos. Cada um desses osteócitos, eles acabam tendo prolongamentos que eu chamo de canalículos, que se estendem a partir dessas lacunas, né? Essas lacunas que vão formando esse sistema, né? Essas lacunas circunferenciais. Bom, e além disso, né, essa rede de canalículos e lacunas é que acaba fazendo com que eu tenha uma deposição muito grande desses minerais, por isso que fica uma massa de tecido mineralizado e muito rígido. Então, esse é o osso compacto, mas eu tenho também o osso esponjoso. No osso esponjoso, ele apresenta características diferenciadas, né? No osso esponjoso, ele já tem um conjunto de lâminas ou trabéculas que ficam muito íntimas, mas eu tenho presença nesses espaços do que eu chamo de medula óssea vermelha. Normalmente ele está presente na cabeça dos ossos longos, né? Um termo anatômico, e sempre ele tem um aspecto poroso, ele não tem aquele aspecto denso, né, como no osso compacto. Também presente em parte central dos ossos curtos, mas quando ele está presente nos ossos curtos, ele tem uma fina camada
de tecido compacto que o reveste, até para conferir maior rigidez. Então, aqui é tipicamente um osso esponjoso, né, que sempre está presente na cabeça dos ossos, e esse osso esponjoso, né, ele sempre tem menos material sólido, ele tem muito mais a presença dessa cavidade medular, né, nas suas espículas, e no compacto eu tenho uma quantidade muito maior de celularidade, de material sólido dessa matriz, que o torna mais denso. Isso é super interessante quando a gente observa, por exemplo, né, a presença, quando a gente fala, né, de tecido ósseo, quando a gente compara, por exemplo, uma radiografia de um joelho aqui de um adulto para uma radiografia de um joelho de uma criança. Notem que quando a gente olha aqui para esse espaço, né, entre as articulares, esse espaço articular, né, entre os ossos, entre a cabeça dos ossos, eu vejo aqui um espaço muito menor. Nas crianças, eu observo um espaço muito maior, né? Isso é o que a gente chama de presença de epífise, né? Porque a epífise aqui. Esse espaço é a presença de epífise de crescimento. Outro ponto interessante é que aqui é tudo tecido ósseo, né? Aqui, principalmente, tudo tecido ósseo, por mais que aqui seja osso esponjoso, né? E aqui osso compacto, note que em crianças eu vejo uma parte muito mais evidente do que a gente chama de linha de crescimento. Essa linha de crescimento a gente não visualiza tão evidentemente no adulto. Ela também pode ser chamada de placa epifisiária. Essa linha de crescimento, ela é uma linha formada por cartilagem, que à medida que o indivíduo vai crescendo, ela é substituída por tecido ósseo, por isso que ela acaba sendo fechada, e é por isso que em crianças a gente consegue ver ainda quando ela está em crescimento, quando eu ainda consigo visualizar essa linha de crescimento. Quando essa linha de crescimento ela se fecha, significa que esse indivíduo ele não vai crescer mais. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula de tecido cartilaginoso e ósseo e espero vocês até a nossa próxima aula. Até lá!